Oiê, voltei, gente, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a minha experiência lendo ACOTAR, o primeiro volume de ACOTAR, né? Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas, autora de Trono de Vidro, que é uma série que fez bastante sucesso, né? Virou série de TV, virou filme, não lembro, não sei, não vou saber também, porque não tenho o menor interesse, assim como não tenho em continuar lendo essa saga maravilhosa que todo mundo ama, mas que eu achei assim, que inferno na Terra. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Gente, seguinte, eu não tenho nada contra saga adolescente. Até hoje sou apaixonado pelas sagas que eu li na adolescência, quando eu era esse jovem adulto, público-alvo dessas publicações, o que já não sou mais. Então, assim, eu tenho total consciência de que, isso aqui pode ser muito bom pra galera dessa faixa etária pensada aqui para esse livro. Quando a gente vai fazer a leitura de alguma coisa, principalmente quando isso é para um público mais jovem, você abre mão um pouco dessa senso de realidade, você bota essa capinha da garota, do garoto adolescente que ainda não conhece muito da vida, não foi mastigado pelos acontecimentos e cuspido, e aí você ainda tem uma doçura na forma como você vê o mundo, ainda tem uma visão bem romântica sobre relacionamentos, uma visão que é muito perigosa, inclusive, a respeito de relacionamentos, que é você achar que você pode salvar ou melhorar alguém para que ela entre naquele relacionamento e para que aquele relacionamento aconteça de verdade e você possa viver o seu felizes para sempre. O que não é verdade. Às vezes um relacionamento só é ruim mesmo, às vezes as pessoas só são tóxicas mesmo, chatas, e se você continuar insistindo, você vai perder seu tempo de vida, enfim. Não é sobre relacionamentos que eu quero falar, é sobre ACOTAR e por que não funcionou pra mim. Que a gente tem uma garota que se chama Feire. Feire é uma de 3 irmãs. A sua família era uma família muito abastada neste mundo onde eles estão aqui. Que é uma terra, veja bem, no início a gente tem o quê? A gente tem o desenho de um mapa. E eu não sei você, mas pra mim, se você não é Tolkien, o mapa que você coloca no início do teu livro não é da minha conta, mas nem vai ser, não tem a menor necessidade. Ai, que pretensão, né? Eu acho de uma pretensão você colocar mapa no início de um livro. Ainda mais isso aqui. Pra dar a sensação de, olha como eu pensei em todo o universo aqui. Podia ter parado, não precisava, ninguém pediu. Eu não senti falta em nenhum momento. Mas já que ela desenhou esse mapa, a gente vai conversar sobre ele. A gente tem Prythian aqui, eu acho que é o nome do lugar, ou Prythian, não sei. Que é esse mundo. Sei lá, é Westeros, é a Terra-média, enfim. E Prythian tem várias cortes. Tem a corte noturna, a corte diurna, a corte crepuscular. Uou, quanta criatividade nesses nomes das cortes, não é mesmo? Tem a corte do meio-dia, do café da... Mentira, essas não tem, mas faltou isso, né? Aí a gente tem uma série de montanhas ali que dão essa dividida das cortes focadas nos horários dos dias, e a gente vem para um monte de cortes que são as cortes focadas nas estações do ano. Corte invernal, tem a corte estival, a outonal, a primaveril. Aí a gente tem... Pasmem, uma muralha. Uou, também. Já vi isso antes, hein? E ela meteu essa. Aí pra baixo da muralha, a gente tem o quê? A aldeia da Feire, que é a nossa personagem principal. E essa aldeia fica onde? Nas Terras Mortais. Que é, garota, um puxadinho ali. É o que sobrou. E, gente, ainda bem que eu não comprei o box, tá? Porque eu sou muito emocionado. Porque, assim, não vai ter condição de eu continuar lendo isso aqui. Eu vou explicar o motivo porque que pra mim não funcionou. Primeiro, a gente tem um personagem aqui que não me cativa em nada. Essa garota Feire. Eu acho que a autora tentou fazer dela uma Katniss, Triss, uma personagem forte, dona de si, empoderada. E apesar de nem ser a irmã mais velha, mantém a família. Eles eram pessoas muito abastadas, perderam tudo por causa de uma série de desventuras que aconteceram ali. E eles terminaram na miséria. E é uma miséria que, na verdade, não é novidade nessa região dos mortais, tá? Uma galera que vive mesmo sendo minoria, digamos assim, né? Os mortais aqui, pessoas humanas. Apesar de não ser a mais velha, ela das irmãs, porque ela tem outras 2 irmãs, que são 2 bitch. Gente, que irmãs chatas, tá? Dá vontade de tacar fogo nessas garotas e apagar com uma pá.
pá, ela é quem sustenta essa casa, no sentido, no nível de caçar para ter o que comer. Você já viu isso antes em algum outro lugar? Eu sei que você já viu, eu também vi. Jogos Vorazes. Aliás, a terra onde ela mora, inclusive, me lembrou muito o Distrito 12, que é muito pobre, eles são muito lascados, sabe? A mãe dela faleceu, o pai dela, devido a algum problema, dívida, briga, não sei o que aconteceu ali numa cobrança, ele terminou tendo a sua perna quebrada por alguns cobradores, algumas pessoas ruins que chegaram lá. Ele não consegue trabalhar para conseguir trazer sustento para dentro de casa, então quem faz esse papel é quem? A nossa personagem, Fairy. Em um certo dia, o inverno está rigorosíssimo, Fairy está desesperada, alguns dias sem comer, inclusive, caçando, tentando encontrar alguma coisa para ser abatida e levar comida para dentro de casa. O que acontece? Ela vê uma corça na mata onde ela estava, que era uma região, inclusive, de uma floresta perigosa, que a maioria das pessoas não iam, porque ela estava num nível de desespero por comida em que ela estava precisando ir mais fundo nessa floresta para poder encontrar algum animal que pudesse ser abatido e se transformasse ali nos alimentos deles, né? Ela encontra uma corça e ela percebe que essa corça está sendo também meio que observada por um outro animal, que era um lobo gigantesco. Lobos já são grandes por natureza, né? Mas esse era um lobo fora da curva, assim. Ela termina matando esse lobo. Ela é uma ótima atiradora. Ela usa o quê? Um arco e flechas. Eu lembro de outra história em que a garota usava um arco e flecha também. Mas o que acontece, que ela descobre depois, é que esse lobo, com seu olho dourado e com toda uma aura misteriosa, não era exatamente um lobo. E isso fica claro quando a casa dela é invadida por um grão férico, que é meio que um rei, um senhor da Terra Primaveril, que é a corte mais próximo de onde ela mora, que descobre, sabe, né? Descobre que ela matou aquele lobo que na verdade era um amigo dele transfigurado. Eles são féricos, então eles têm alguns poderes e alguns desses féricos têm esse poder de transfiguração. Muita magia envolvida aqui, gente. Uma magia que não se explica muito bem também. E existe um tratado, um acordo que aconteceu depois de algumas guerras que aconteceram entre humanos e féricos. Para mim, o férico vem, eu acho que de fada mesmo, não sei muito bem a etimologia da palavra, mas pela descrição que ela dá aqui sobre os personagens, eles me lembraram muito essa questão de fada, sabe? Orelhas pontudas, esguios, enfim, é uma coisa assim. E nesse acordo que eu tava falando antes, se um humano mata um férico, ele meio que tem que pagar com sua própria vida, digamos assim. Só que aqui o que acontece é que ele não mata a Fairy quando ele vai até a casa dela para tirar essa satisfação deste crime que ela cometeu, mesmo sem saber. Ao invés disso, ele leva ela com ele, viva. Para fazer o que? Não se sabe. Ela fica desesperada, sem saber o que vai acontecer com ela. Por que ele tá levando ela viva? Não era para acabar aquilo. Enfim, é um lugar muito bonito. É um lugar com muitos jardins e tal. Na forma como ela descreve aqui esse grão férico, que se chama Tanlin, pela forma como ela descreve ele enquanto ele tá transfigurado como uma besta e tal, usando uma máscara, porque tem toda uma questão ali de uma maldição que foi jogada, e eles estão com uma máscara, todos eles usam uma máscara no rosto e tal, enfim. E quando ela descreve como é a corte primaveril e como ele é transfigurado, eu não consegui não pensar na Fera, de A Bela e a Fera. Ai, gente, sério, é uma mistura de referências aqui. No final, o negócio fica todo parecendo uma paródia bem mal feita de outras histórias que a gente já viu por aí, já foi contada várias e várias vezes e que, enfim. E o que acontece é, quando ela chega nessa corte, ao invés de sofrer ou ser castigada, ela meio que se torna uma moradora dessa corte. E ela passa a conviver entre ele e os seus criados como uma convidada mesmo. Ela recebe vestido, ela percebe que apesar da brutalidade, apesar de ser turrão, apesar de ser esse Tanlin, tenta tratar ela bem, parece que alguém tá forçando ele a fazer aquilo. Ela acha aquilo super esquisito, mas fica ali e aquele é o destino dela a partir daquele momento. E não há escapatória disso. Aquela é a vida dela a partir daquele momento. Viver comendo do bom e do melhor, vestindo roupas finíssimas, num lugar extremamente lindo, chique e rico. Esse é o castigo da gatinha. É claro que a esmola é grande demais, ela tá extremamente desconfiada o tempo todo. E aí ele tem um servo dele, ou uma mão direita, digamos assim, que é um outro personagem que eu esqueci o nome dele, inclusive agora, de tão irrelevante que ele é também. Ele tem algumas cicatrizes no rosto, ele tem um olho mecânico, aconteceu alguma coisa, machucaram ele seriamente, ele tem essas características e tal. E através dele e de alguns contatos ali, ela vai começando a descobrir um pouco do que aconteceu com ele, de onde ele veio, enfim, ela vai catando as referências, as informações, vai meio
meio que construindo essa narrativa do que é aquela terra primaveril, do que está acontecendo ali, do porquê que eles usam máscaras no rosto. E ela vai entendendo um pouco da cultura deles e tudo. Enfim, eu não preciso ir muito longe para você saber que ela começa a se interessar romanticamente por esse Tanlin, né, o grão feérico, aqui, esse reizinho ali da corte primaveril. Começa a surgir esse interesse romântico, tem umas cenas bem picantezinhas entre eles também. E o que vai acontecendo é que ela vai descobrindo que essa corte está em risco. Na verdade, todas as cortes estão em risco por causa de uma grande bruxa má, digamos assim, né, que é a Amaranta, que é meio que a maioral ali, e é uma férica muito má. E a corte primaveril está sob um feitiço, digamos assim, uma maldição, na verdade, que para ser quebrada, o Tanlin precisaria arrancar de uma humana um eu te amo. Quando eu li isso aqui, eu fiquei tipo, meu Deus, a gente já viu isso em tantas outras coisas, né? Não é possível que esteja se repetindo aqui tão descaradamente. E é óbvio que nesse processo, o Tanlin não vai conseguir dar nossa Feyre esse eu te amo a tempo. E a Amaranta torna ele prisioneiro, e aí entra a nossa jornada do herói dessa querida aqui, que vai ter que ir atrás dele, mesmo não tendo magia nenhuma, mesmo sendo uma menina esguia e fracote, e ela vai ter que salvar o seu amado, e ela vai salvar o seu amado, porque o amor pode tudo. E aí ela se joga, e ela chega lá, e ela recebe alguns desafios da Amaranta, que faz um trato com ela, e a Amaranta dá 3 desafios. Me lembrou muito a Copa de Harry Potter, aquela do quarto livro, que tinha um cálice de fogo como prêmio, lembra? Me lembrou muito aquilo. Ela tinha 3 desafios para cumprir. No meio disso tudo, tinha um enigma que ela precisava resolver também. Que se ela resolvesse esse enigma, ela vencia tudo na hora. E aí ela não consegue, porque além de lascada e fodida, essa querida também é analfabeta, tadinha. Ela não sabe ler. Tem uma prova, inclusive, que envolve leitura, e a coitada não sabe ler. Não foi por falta de sofrimento que eu não gostei dessa menina aqui, porque se fosse por isso eu teria amado ela, porque ela realmente é muito sofredora. E aí é óbvio que também no meio disso aqui ia rolar o quê? Um triângulo amoroso, não é mesmo? Óbvio também que esse triângulo amoroso ia ser o quê? Com um cara que não tinha como ser um segundo pretendente legal. Ele tem que ser o quê? Um bad boyzão, né? Ele tem que ser aquela pessoa que primeiro eu odeio, primeiro ele me deu motivos para odiá-lo, e que daí eu vou ficando mais próxima dele, eu vou descobrindo que ele tem bondade ali dentro, e que talvez por esse ângulo você fique até bonito. Talvez o amor mude você. Ai, gente, eu já tô cansado. Eu queria desligar esse vídeo agora, deitar e dormir. Mas é óbvio também que no final dessa história vai existir... Eu não vou dizer que vai ser um dilema, na verdade. Porque isso é colocado pra ela de uma forma diferente do que eu já vi em outras sagas, por exemplo. Eu vou entregar logo essa porra desse spoiler. É óbvio que no final ela vai ter que deixar de ser humana pra continuar nas próximas sagas, ela contando a história e mostrando como é que é a vida dela agora que ela é uma feérica. Gente, isso tudo é muito batido, pouco criativo, sabe? Me dá um pouco de raiva até, sabia? Raiva de mim, raiva de quem escreveu, que é tão pouco inovador, a gente já viu isso em tantos outros lugares. Você não precisa ir muito longe para ver essa mesma fórmula se replicar de uma forma Ctrl-C, Ctrl-V que chega a ser meio vergonhoso. Muda o universo, acrescenta-se alguns detalhes, cria-se essa cultura, digamos assim, cria-se um universo mesmo aqui, né? Porque é o que acontece aqui. Cria-se essas criaturas, cria-se toda essa mitologiazinha ao redor dos personagens, mas o restante é tudo muito parecido. Mas o ponto é que é chato, a menina é chata, a menina não encanta, não pega você não consegue criar afeto por ela em nenhum momento. O Tanlin pra mim passou o livro inteiro sendo a fera de A Bela e a Fera. O outro lacaio dele, ninguém se importa, acrescenta 0 na história. A mitologia é fraca. A personagem do final, a vilãzona desse primeiro livro, extremamente relevante também, uma maldade que tem uma explicação ali, o motivo dela não gostar dos humanos e tal, mas é uma coisa que você olha e fala, tá, então tá, beleza. Sério, é um grande picolézão de chuchu isso aqui, é muito chato, gente. É um calhamaço, velho, de 400 páginas, sabe? Pra desenvolver uns personagens que ninguém se importa, os personagens que você não consegue gostar em nenhum momento, ou ter curiosidade sobre o que vai acontecer com eles. Que preguiça, sério. Eu não gosto de ser saudosista.
mas a gente já foi melhor nesse sentido, tá? E aí eu me pergunto por que que isso faz tanto sucesso. E eu chego à conclusão de que não é necessariamente porque seja bom, porque não tem como isso aqui ser considerado bom. Tem muitas outras coisas que, para esse mesmo público aqui, entrega muito mais robustez. Mas tá bom, lê quem quer, lê o que quer, enfim, cada um faz o que quer com o seu tempo livre, e eu dediquei esse tempo livre para ler essas 400 páginas e ter a sensação de que eu poderia ter, sei lá, jogado videogame nesse tempo. Nossa, com certeza seria sido melhor aproveitado. Eu tenho tanto jogo que eu comprei e ainda não joguei e que eu sei que são coisas boas, enfim. E aí, o que como eu tava falando, o que me faz pensar que isso aqui tá muito hypado e vende muito e termina sendo um sucesso editorial mesmo é o fato de que ele está sendo muito ou foi muito comentado. E que isso é muito uma dinâmica que a gente vê acontecer agora por causa de algoritmo de rede social. Porque você falando bem ou falando mal, aquilo está ganhando relevância e chegando em cada vez mais pessoas através de recomendações. E seja bom ou seja ruim, aquilo está em alta e gera curiosidade. E aí eu vou lá e compro, porque eu quero entender, porque na minha cabeça de uma pessoa que já consumiu cultura de massa antes das redes sociais, se uma coisa ela está numa mesa de mais vendidos é porque ela é boa, mas hoje em dia não é mais essa a regra. A regra é, fale bem ou fale mal, está falando de mim, eu tô em alta, querida, e eu vou chegar em você. E talvez você fique interessado e te desperte curiosidade, você vai lá e compra e descobre que é um grande cocôzão. E eu percebo isso, sabe por quê? Porque nos vídeos que eu tenho feito aqui, eu tenho pego pouquíssimas visualizações. E tudo bem, eu tô tratando isso como um passatempo mesmo hoje em dia. O único vídeo que teve mais visualizações desde que eu retomei aqui o canal, foi o vídeo de Verity, que é uma história legal, foi melhor escrita, mas é um livro que tá em alta, tem um filme que tá sendo gravado, a Colleen Hoover tá super em alta, todo mundo comenta sobre ela, ou seja, o vídeo chegou a mais pessoas, mas aquilo não é necessariamente a melhor história que eu li aqui. Tem outros livros que eu já comentei aqui desde que eu retornei que me trouxeram experiências muito melhores e que tem uma qualidade de escrita muito melhor e muito mais premium, digamos assim. Mas era o quê? Um autor que ninguém conhece, uma temática que talvez não esteja tão em alta e aí as pessoas terminam não procurando ou termina não sendo entregue porque não é um tema que tá hypado, né? Não faz sentido entregar isso para mais pessoas. E aí eu fico com a sensação de que esse algoritmo ele tá, sim, chegando a essa conclusão agora, está funcionando já há muito tempo, na verdade, né? Mas como ele tá ditando o que é best-seller hoje em dia e como esses best-sellers ou essas listas sendo definidas pelo algoritmo estão colocando em evidência um monte de coisa que você olha e pensa, que bosta. Enfim, pra mim não funcionou. E tá tudo bem, você lê o que você quer, eu leio o que eu gosto também, e a gente segue sendo amigo, e segue se gostando, e comentando, e se respeitando, mas o ponto é que, na minha opinião, você poderia estar aproveitando o seu tempinho com outras leituras bem mais interessantes. O que eu quero deixar claro é, você lê o que você quiser, e eu também. E hoje, para acotar, eu pego os meus dedinhos e digo, não. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que você tire suas conclusões sobre o que você vai fazer a respeito dessa saga, caso você ainda não tenha lido. E espero que as minhas próximas leituras de novembro sigam sendo leituras melhores. É isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com alguém que possa gostar, deixe seu comentário, sua opinião a respeito de tudo isso também. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.